Eu nunca deveria ter voltado àquela igreja, mas a culpa faz isso com a gente. Ela te arrasta de volta aos lugares onde tudo começou a apodrecer. E agora, parado diante daqueles portões de ferro enferrujados, eu sentia o peso de cada mentira que contei, de cada silêncio que mantive. A igreja de São Judas Tadeu não era apenas um prédio abandonado no fim da Rua das Almas. Era o lugar onde meu avô serviu como padre por 43 anos. O lugar onde ele desapareceu sem deixar rastro há exatamente 10 anos. E o lugar que me chamava de volta todas as noites, em sonhos que não eram apenas sonhos. A neblina de novembro grudava na pele como suor frio. Eram 6 horas da tarde. Mas o céu já tinha aquela tonalidade de chumbo derretido que precede a escuridão completa. A igreja estava lá, erguida em pedra cinza, com suas janelas góticas como órbitas vazias, observando a cidade que a esquecera. O bairro ao redor havia morrido aos poucos. Casas com tábuas pregadas nas janelas, lojas com letreiros apagados, ruas onde o silêncio tinha textura, quase sólido, quase vivo. Eu empurrei o portão. As dobradiças gritaram. Caminhei pelo jardim, onde as estátuas de santos estavam cobertas de musgo e líquen. São Francisco sem cabeça. Nossa Senhora com o rosto corroído pela chuva ácida. Um anjo de asas quebradas, caído de lado, olhando para o chão como se procurasse algo que perdeu há muito tempo. A grama crescia, selvagem, entre as lápides antigas que ninguém visitava mais. Aquele lugar não era apenas abandonado, era evitado. Subi os degraus de pedra, 15 ao todo. Meus passos ecoavam de um jeito estranho, como se houvesse alguém subindo comigo. Um segundo depois, seguindo meu ritmo, parei. O eco parou. Continuei. Ele continuou. Cheguei à porta principal, madeira escura, entalhada com cenas do Apocalipse, dragões, anjos com espadas flamejantes, almas sendo arrastadas para abismos sem fundo. Coloquei a mão na maçaneta de bronze frio e a porta se trancou. Não foi um som de chave girando, foi um clique seco, definitivo, vindo de dentro, como se alguém do outro lado tivesse esperado eu encostar a mão para então trancar. Tentei empurrar, nada. Puxei, nada. A madeira nem estremeceu. Circundei a igreja. Havia 3 entradas laterais. Uma pela sacristia, outra pelos fundos, perto do que era o Jardim dos Padres, e uma terceira que dava direto para a cripta. Tentei a sacristia primeiro. Coloquei a mão na maçaneta. Clique. O mesmo som. Seco. Imediato, como uma resposta. Fui para os fundos. A porta estava entreaberta. Apenas uma fresta de 5 centímetros. Dava para ver a escuridão lá dentro, densa como tecido. Empurrei devagar. A porta começou a ceder. 10 centímetros. 20. Eu já conseguia passar a cabeça quando ouvi o rangido das dobradiças se invertendo. A porta bateu na minha cara com força suficiente para me jogar 2 passos para trás. O gosto de sangue encheu minha boca. Toquei o lábio partido. E então ouvi. Clique. Trancada. Meu coração batia descompassado. Respirei fundo, tentando racionalizar. Talvez fossem fechaduras antigas, com algum mecanismo automático. Talvez a mudança de pressão do ar quando eu me aproximava ativasse alguma coisa. Talvez. Mas eu sabia que não era isso. Fui até a entrada da cripta, uma porta de ferro verde musgo com uma corrente enrolada no puxador. Não havia cadeado. A corrente estava apenas enrolada, solta. Puxei-a. As argolas de metal tilintaram contra o ferro. Um som agudo que cortou o silêncio como unha em vidro. Abri a porta, degraus de pedra descendo para a escuridão. O cheiro subiu até mim, terra molhada, mofo e algo adocicado, enjoativo, que me fez pensar em flores podres. Liguei a lanterna do celular. O feixe de luz tremeu na minha mão. Desci, 1 degrau, 2, 3. No 5º degrau, ouvi passos acima de mim. Virei rápido, apontando a luz para cima. A porta da cripta estava se fechando, devagar, inexoravelmente, como se alguém a empurrasse com cuidado para não fazer barulho. Subi correndo os degraus. Cheguei quando ela estava a 10 centímetros de se fechar completamente. Enfiei o pé na fresta. A porta bateu no meu tornozelo.
Não forte, apenas firme, constante. Uma pressão crescente, como se algo do outro lado estivesse testando minha resistência. Empurrei com o ombro. A porta não cedeu 1 milímetro. A dor no tornozelo aumentava. Eu conseguia ouvir minha própria respiração acelerada, o sangue pulsando nos ouvidos. E então ouvi outra respiração, do outro lado da porta. Lenta, profunda, muito próxima à fresta onde meu pé estava preso. Puxei o pé de volta num reflexo. A porta se fechou. O som foi diferente desta vez. Não foi um clique. Foi um baque surdo, seguido de algo que parecia uma exalação. Como se a igreja inteira tivesse suspirado. Fiquei parado ali, na escuridão da cripta, com a luz do celular tremendo na minha mão. A bateria estava em 15%. Desci o resto dos degraus porque não havia outra escolha. A cripta era menor do que eu lembrava. Teto baixo, abobadado, com nichos nas paredes onde os padres mortos da paróquia descansavam desde o século XIX. Havia 12 nichos. 11 tinham placas de mármore com nomes e datas. O 12º estava vazio, ou estava. Agora havia algo lá dentro. Uma caixa de madeira, simples, sem enfeites, do tamanho de um caixão de criança. Aproximei-me devagar. A luz do celular piscou. 10% de bateria. A caixa tinha dobradiças enferrujadas e um fecho simples, nenhuma trava. Abri. Dentro havia um livro, encadernação de couro preto, sem título na capa. Peguei-o. As páginas eram de um papel grosso, amarelado, com aquela textura áspera de coisa muito antiga. Abri na primeira página. Reconheci a caligrafia imediatamente. Era a letra do meu avô. O primeiro registro era datado de 1972, ano em que ele assumiu a paróquia. A igreja me escolheu hoje. Sinto isso nos ossos, nas pedras, no ar que respiro aqui dentro. Ela é viva e está com fome. Folheei rápido, páginas e páginas da mesma caligrafia. Cada vez mais trêmula, mais apertada, mais desesperada. 1983. Tentei sair. A porta travou. Fiquei preso dentro por 6 horas. Quando finalmente abriu, havia marcas de unhas do lado de dentro da madeira. Minhas unhas. Não me lembro de ter arranhado, mas as marcas estavam lá. 1991. Os fiéis estão diminuindo. Eles sentem. Sabem que algo aqui não é santo. Ontem, durante a missa, vi a sombra de alguém atrás do altar. Quando virei, não havia ninguém. Mas a sombra continuava lá. 2002. Ela quer algo de mim. Posso ouvir os sussurros nas paredes quando o sol se põe. Não consigo entender as palavras, mas sei que são ordens, comandos, e estou começando a obedecer. Minha mão tremia tanto que quase deixei o livro cair. Pulei para as últimas páginas. A última entrada era de 10 anos atrás. A data exata do desaparecimento do meu avô. Hoje vou tentar pela última vez. Vou entrar, vou descobrir o que ela quer. Se eu não voltar, que ninguém entre atrás de mim. A igreja não deixa sair quem ela escolhe. E eu fui escolhido desde o primeiro dia. Abaixo, escrito com uma tinta diferente, mais escura, quase preta demais, para ser tinta, estava uma única frase. Ela aceitou a oferta. A luz do celular apagou. A escuridão que me engoliu não era comum. Era densa, tangível, como estar submerso em água negra. Não conseguia ver minha própria mão na frente do rosto. O silêncio era tão absoluto que eu ouvia o sangue circulando dentro da minha cabeça. E então começou. Passos acima de mim, no piso da igreja. Não eram passos apressados, eram medidos, lentos, deliberados, como alguém caminhando em procissão. Caminhando em direção à cripta. Tentei ligar o celular. A tela piscou uma vez, depois morreu. Cambaleei até os degraus, tateando as paredes úmidas. Subi tropeçando. Cheguei à porta. Empurrei. Trancada. Esmurrei a madeira. Gritei. Minha voz ecoou pela cripta e voltou distorcida, como se várias vozes gritassem comigo, todas levemente descompassadas. Os passos lá em cima pararam. Silêncio. E então ouvi a voz. Vinha de dentro da igreja, mas também vinha das paredes, do teto, do chão sob meus pés. Uma voz que não era uma voz, mas muitas vozes falando em uníssono.
desafinadas por milissegundos, criando um coro dissonante que fazia meus dentes doerem. Você voltou, não era uma pergunta. Eu sabia que voltaria. Eles sempre voltam. Os escolhidos sempre voltam. Pressionei as costas contra a porta de ferro. Minhas pernas mal me sustentavam. Seu avô entendeu. No final, ele entendeu. A igreja precisa de um guardião, alguém que a alimente. Alguém que mantenha as portas fechadas para que o que está dentro não saia. E para que o que está fora não entre sem ser convidado. Onde ele está? Minha voz saiu quebrada. Onde todos os guardiões estão? Nas paredes, nas pedras, no alicerce. Ele se tornou parte da estrutura, parte de mim. E agora é sua vez. Algo se moveu na escuridão abaixo. Eu não podia ver, mas sentia. Uma presença se arrastando pelos degraus, subindo. Múltiplas presenças, como se todas as almas que a igreja engoliu ao longo dos séculos estivessem despertando. Girei e bati na porta com ambos os punhos. A pele das minhas mãos se abriu. Senti o sangue quente escorrendo pelos dedos. E quando meu sangue tocou o ferro da porta, ela se abriu, não devagar. De repente, como se tivesse sido arrancada das dobradiças, caí para frente no jardim da igreja. A noite lá fora era clara, comparada à escuridão da cripta. Rastejei pela grama molhada. Levantei, corri, cheguei ao portão, empurrei, trancado, puxei com toda a força. O ferro nem tremeu. Virei. A igreja estava lá, silenciosa, imóvel, todas as janelas escuras. Mas havia luz em uma delas, no alto da torre do sino, uma luz fraca, oscilante, como de velas, e havia uma silhueta, alguém me observando da janela. A distância era grande, mas eu reconheceria aquela postura em qualquer lugar, o jeito de inclinar levemente a cabeça, o ombro caído do lado esquerdo por causa da artrite que o atormentou nos últimos anos de vida. Era meu avô, ou o que restava dele. A silhueta levantou a mão. Não foi um aceno, foi um gesto, um convite ou uma advertência. E então apagou a vela. A escuridão engoliu a janela. Tentei escalar o portão. O ferro estava mais alto do que parecia. 3 metros, talvez 4. Consegui subir meio metro antes de sentir a vibração. O portão inteiro tremeu, não como algo balançando, como algo vivo, como um animal sacudindo um inseto das costas. Caí. O impacto tirou o ar dos meus pulmões. Fiquei ali, deitado na grama, olhando para o céu sem estrelas. E ouvi a porta da igreja se abrir. Não vi, não precisei ver. Ouvi o rangido longo das dobradiças. Ouvi os passos descendo os degraus de pedra. 15 passos. Alguém caminhando com calma, sem pressa. Porque sabia que eu não tinha para onde ir. Levantei, corri para o outro lado do jardim. Havia um muro baixo separando a propriedade da igreja do terreno baldio ao lado. 2 metros de altura. Escalável. Corri, saltei. Consegui me agarrar ao topo. O muro se moveu, não desmoronou, não rachou, apenas se moveu, como se estivesse respirando, como se fosse feito de algo maleável, orgânico. Perdi a pegada, caí de novo. Os passos estavam mais próximos. Me arrastei atrás de uma das estátuas caídas. São Miguel Arcanjo, ou o que sobrou dele. Apenas o torso e parte das asas. Pressionei as costas contra a pedra fria e tentei controlar a respiração. Os passos pararam. Silêncio. Espiei por cima da estátua. Havia alguém parado no meio do jardim. Uma figura vestida com batina preta. Impossível ver o rosto na escuridão. Mas eu conhecia aquela postura. Aquela maneira de ficar parado, com as mãos cruzadas na frente do corpo. Você não pode sair. A voz era do meu avô. Mas estava errada, como uma gravação tocada em velocidade levemente incorreta. A igreja te escolheu no momento em que você cruzou o portão, assim como me escolheu, assim como escolheu todos os outros. Não, minha voz era um sussurro rouco. Não vou ficar aqui. Não é uma escolha. Nunca foi. A igreja precisa de alguém vivo, alguém que ainda tenha vontade, energia. Sem isso, ela morre. E se ela morrer, o que está preso dentro dela vai sair. Você entende? Você precisa entender. Ele deu um passo na minha direção. Deixe-me explicar o que está preso aqui. Deixe-me mostrar. A batina se abriu.
O que estava dentro não era meu avô, não completamente. Era ele, sim, seu rosto, seus olhos, mas havia outros rostos também, entrelaçados na carne, brotando do peito, dos ombros. Rostos de homens e mulheres que eu não conhecia, dezenas deles, talvez centenas, todos se movendo, todos sussurrando, todos olhando para mim. Levantei e corri. Não sabia para onde, só corri. Passei pelas lápides, tropeçando em raízes e pedras. A igreja estava em todos os lugares. Sempre que eu virava, ela estava lá, imensa, opressiva, bloqueando o céu. Cheguei a um canto do jardim onde havia uma árvore morta, galhos retorcidos como dedos artríticos. Tentei subir, a casca se desprendeu nas minhas mãos, caí de novo, e então senti a mão no meu ombro. Gelada, firme, inumana. Pare de lutar, virei. Era meu avô, ou algo usando sua pele. Os rostos dentro da batina continuavam se movendo, sussurrando em línguas que eu não entendia. Vai doer menos se você aceitar. Eu lutei, por anos lutei, e isso só prolongou o sofrimento. Deixe acontecer, torne-se parte dela. Torne-se parte de nós. Ele abriu mais a batina. As mãos começaram a sair. Dezenas de mãos, brancas, cinzentas, algumas com carne, outras apenas osso, todas se estendendo em minha direção. Gritei. Não sei de onde veio a força, mas consegui me soltar. Corri para a igreja. Sim, para a igreja, porque se as portas se trancavam quando eu tentava entrar, talvez elas se abrissem agora. Talvez ela me quisesse dentro. Subi os degraus. A porta principal estava entreaberta. Apenas uma fresta. Luz dourada vazando por ela. Empurrei. A porta se abriu. O interior da igreja estava iluminado. Velas acesas em cada superfície. Centenas delas. Milhares. A luz tremeluzia nas paredes, criando sombras que dançavam como figuras humanas. O altar estava coberto com um pano vermelho. E sobre ele, deitado como uma oferenda, estava um corpo. Meu corpo. Eu estava deitado no altar, imóvel, os olhos abertos, olhando para o teto, as mãos cruzadas sobre o peito, vestindo as mesmas roupas que eu estava usando. Me aproximei devagar. Cada passo ecoava pela nave vazia. Cheguei ao altar. Olhei para o meu próprio rosto. A pele estava pálida, os lábios azulados, mas os olhos estavam vivos. Eles me seguiram enquanto eu me movia. E então, o corpo no altar sorriu. Bem-vindo para casa. A voz veio dele, de mim, do corpo no altar. Tentei recuar, mas a porta já estava fechada. Trancada, claro. As velas começaram a apagar, uma por uma. A escuridão avançava das beiradas da igreja, engolindo os bancos, as colunas, as estátuas, engolindo tudo. A última coisa que vi antes da escuridão me engolir completamente foi meu próprio reflexo em um dos vitrais. Mas não era mais meu, era uma mistura. Meu rosto, o rosto do meu avô e dezenas de outros rostos, todos fundidos, todos olhando de volta para mim. E então, não vi mais nada. Acordo. Estou deitado em um banco da igreja. A luz da manhã entra pelos vitrais, criando padrões coloridos no chão de pedra. Há pássaros cantando lá fora. O dia está claro. Me levanto. Meu corpo dói. Tenho arranhões nos braços. O lábio ainda está partido. Caminho até a porta principal. Ela se abre facilmente. Saio. O jardim está vazio. O portão está aberto. Caminho até a rua. O bairro parece diferente à luz do dia. Menos sombrio. Quase normal. Olho para trás, para a igreja. Ela está lá, silenciosa, inocente. E eu sei que vou voltar. Não porque quero, mas porque agora sou parte dela. Assim como meu avô. Assim como todos os outros. E quando a noite cair, quando as sombras voltarem, eu vou estar lá, esperando. Esperando pelo próximo. Porque a igreja precisa de alguém vivo. Alguém que ainda tenha vontade, energia. E eu tenho, por enquanto. Eu vi aquilo e soube, no mesmo instante, que algumas palavras não deveriam jamais ser lidas por olhos humanos. A Igreja de Santa Perpétua foi condenada em 1963, não por problemas estruturais,
Não por falta de fiéis, mas porque 3 padres consecutivos enlouqueceram dentro dela e o último ateou fogo em si mesmo diante do altar, gritando sobre pactos que ninguém deveria cumprir. Minha avó me contou isso quando eu tinha 7 anos, enquanto passávamos de carro pela estrada que corta o vale. Ela apontou para a silhueta escura no topo do morro, cortada contra o céu de inverno, e disse apenas: "Não se aproxime." Eu prometi, mas promessas feitas por crianças raramente sobrevivem à curiosidade adulta. Voltei para a cidade natal em outubro de 2024, 30 anos depois de ter partido. Minha avó havia morrido 6 meses antes, e a casa precisava ser esvaziada antes da venda. Passei dias inteiros separando fotografias amareladas, louças rachadas, móveis que cheiravam a naftalina e abandono. Foi numa tarde cinzenta, enquanto revirava o porão, que encontrei o diário dela. Páginas finas, escrita tremida, datas que remontavam aos anos 50. E lá, entre anotações sobre receitas e o clima, uma frase sublinhada 3 vezes. A carta ainda está lá. Ninguém nunca a tirou do lugar certo. Minha avó nunca mencionou carta alguma, mas eu sabia, sem precisar perguntar a ninguém, de qual lugar ela estava falando. A estrada até a igreja de Santa Perpétua era mais estreita do que eu lembrava. Cercas de arame farpado delimitavam pastos vazios. Não havia gado, não havia movimento. Apenas o vento soprando entre os eucaliptos retorcidos que se alinhavam como sentinelas ao longo do caminho. O céu estava baixo, espesso de nuvens que pareciam arrastar-se sobre a terra. Estacionei o carro a uns 200 metros da igreja, porque a estrada tinha desaparecido sob o mato. Desci e caminhei. O ar estava denso, carregado de umidade e algo mais. Um cheiro que não conseguia identificar, orgânico, antigo, como se a própria terra estivesse exalando memórias podres. O silêncio era absoluto. Nem pássaros, nem insetos, apenas meus passos esmagando folhas secas e gravetos. A igreja surgiu como uma ferida aberta na paisagem, paredes de pedra escurecidas por décadas de chuva e mofo, vitrais despedaçados. A porta principal estava entreaberta, pendurada por uma única dobradiça enferrujada, balançando devagar com o vento. Empurrei. O rangido ecoou para dentro, prolongado, como um gemido. O interior cheirava a madeira apodrecida e algo mais antigo, algo que não consegui nomear. Um cheiro orgânico, como de flores murchas misturadas com terra úmida. Os bancos ainda estavam lá, alguns tombados, outros partidos ao meio. O altar permanecia de pé, mas coberto por uma camada grossa de poeira e detritos. Folhas secas formavam redemoinhos nos cantos. A luz filtrada pelas aberturas dos vitrais criava manchas pálidas no chão que tremiam quando as nuvens se moviam lá fora. Havia algo de errado com essa luz. Ela não iluminava direito. Parecia absorvida pelas paredes, como se a própria estrutura se alimentasse dela. Aproximei-me do altar devagar. Meus passos ecoavam de forma estranha, como se houvesse mais de um par de pés caminhando. Parei. O eco continuou por mais 2 passos antes de cessar. Gelei. Virei-me. Nada. Apenas a porta entreaberta balançando levemente e os bancos cobertos de poeira. Respirei fundo e continuei. O altar era de mármore branco, agora manchado de verdete e rachaduras finas que pareciam veias. Na parte frontal havia uma pequena abertura, quase imperceptível. Um compartimento secreto típico de igrejas antigas, onde relíquias ou documentos eram guardados. Ajoelhei-me. Meus dedos encontraram a borda. A pedra estava gelada, tão gelada que queimava. Puxei. O espaço interno era minúsculo. Mal caberia um livro, mas havia algo lá. Um envelope, amarelado, grosso, selado com cera vermelha ainda intacta. Não havia nome, não havia data. Apenas um símbolo pressionado na cera. Um círculo atravessado por 3 linhas verticais. Peguei o envelope. Estava frio. Frio demais para algo que deveria ter estado ali por décadas. E pesado. Não o peso do papel, mas algo mais profundo. Como se carregasse densidade emocional. Sentei-me num dos bancos que ainda resistia. Respirei fundo. Meus dedos tremiam quando toquei o lacre.
Por um momento pensei em parar, em deixar aquilo ali, em ir embora e nunca mais voltar. Mas a curiosidade era maior. Sempre foi. Quebrei o lacre. Dentro havia uma única folha de papel, escrita à mão, com tinta preta que parecia fresca. A caligrafia era elegante, quase artística, mas havia algo errado nela. As letras se inclinavam de formas diferentes. Algumas palavras estavam escritas de trás para frente, outras em idiomas que eu não reconhecia, mas consegui ler o suficiente. Para aquela que virá buscar o que não lhe pertence. Você chegou porque foi chamada, não por mim, não por Deus, mas pelo que habita nas frestas entre os dois. Seu sangue carrega a assinatura. Sua avó sabia. Ela tentou apagar, mas o nome permanece escrito onde nenhum fogo o alcança. 3 padres tentaram romper o pacto. 3 falharam. O altar não é de pedra, é de contenção. E agora você tocou o que estava selado. Ouça com atenção. Nos próximos 7 dias, você ouvirá seu nome sendo chamado. Não responda, não importa quantas vezes, não importa de onde venha a voz, porque na 7ª vez, se você responder, não será mais você quem falará. Minha respiração ficou presa no peito. Li novamente e novamente. As palavras não mudavam, não faziam mais sentido, mas o peso delas, a temperatura da sala, o silêncio ao redor, tudo parecia confirmar que aquilo não era uma brincadeira. Virei a folha. No verso, havia mais texto, menor, quase ilegível. A primeira ouviu na cozinha, a segunda no espelho, a terceira dentro do próprio peito. Todas responderam. E agora elas chamam junto comigo. Guardei a carta de volta no envelope. Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. Levantei-me rápido demais e a tontura veio. Segurei-me no encosto do banco. A madeira cedeu sob meus dedos, esfarelando-se como pó. Foi então que ouvi um sussurro, vindo de trás do altar. Meu nome, Clara, pausado, arrastado, como se quem falasse estivesse testando o som das sílabas, saboreando cada letra. Virei-me devagar. Não havia ninguém. A igreja estava vazia. O vento batia nas paredes, mas eu tinha certeza, tinha ouvido meu nome, pronunciado por uma voz que não era humana, nem totalmente. Tinha um timbre metálico, como se passasse por algo antes de sair, como se fosse filtrada. Dei um passo para trás. Outro. Meu calcanhar bateu em algo, um dos bancos tombados. Tropecei, caí de joelhos. A dor foi imediata, mas o medo foi maior. Levantei-me, corri. Tropecei nos degraus da entrada, quase caí, mas me equilibrei. A porta rangeu violentamente quando a empurrei. Corri até o carro, entrei, tranquei as portas. Meu coração martelava tão alto que eu quase não conseguia ouvir mais nada. Liguei o motor. As rodas derraparam na terra antes de encontrarem tração. Olhei pelo retrovisor uma vez. A igreja estava lá, imóvel. Mas agora todas as janelas pareciam olhos negros me observando. Passei os 2 dias seguintes tentando racionalizar. Era o vento, era minha mente sugestionada pela carta, era o medo infantil ressurgindo depois de décadas adormecido. Eu repetia isso para mim mesma enquanto organizava as coisas da casa, enquanto lia contratos, enquanto tentava dormir, mas no 3º dia, enquanto eu estava na cozinha da casa da minha avó, preparando café, ouvi novamente. Clara, desta vez, vindo do andar de cima. Meu corpo inteiro congelou. A xícara escorregou da minha mão e se estilhaçou no chão. Cacos de porcelana branca espalhados sobre o linóleo amarelado. Olhei para o teto. Passos. Lentos, pesados. Atravessando o corredor do andar de cima. Mas eu estava sozinha na casa. Tinha certeza. Verifiquei todas as portas, todas as janelas. Estava tudo trancado. Subi as escadas. Cada degrau rangia sob meu peso. Meu nome ecoava, suave, quase carinhoso, vindo do quarto que tinha sido o dela. O som se repetia. Clara, 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 como uma cantiga. Como uma oração distorcida, empurrei a porta. O quarto estava exatamente como ela havia deixado. Cama arrumada, cortinas fechadas, cheiro de lavanda e mofo. E no criado mudo, ao lado da Bíblia antiga que ela nunca abria,
Havia um objeto que eu tinha certeza absoluta de não estar lá antes. Uma pequena cruz de madeira, entalhada à mão, tosca, com o mesmo símbolo da cera, o círculo atravessado por 3 linhas. Peguei a cruz. Estava quente, como se alguém tivesse acabado de segurá-la, como se tivesse estado em mãos vivas segundos antes de eu entrar no quarto. Virei-a. No verso, gravado a fogo, não entalhado, mas queimado na madeira, meu nome completo. Clara Mendes Alvarenga. E abaixo, uma data. 15 de outubro de 2024. Daqui a 4 dias. Deixei a cruz cair. Ela bateu no chão e rolou até parar debaixo da cama. Saí do quarto. Meu telefone tocou. Estava no bolso do meu casaco. Peguei. Era um número desconhecido. Hesitei. Atendi. Silêncio. Depois, a respiração. Lenta, pesada, úmida, como se a boca estivesse muito perto do telefone. E então, a voz. Clara. Desliguei. Bloqueei o número. Minha mão tremia tanto que quase deixei o telefone cair. Ele tocou novamente. Outro número. Atendi. A mesma voz, a mesma respiração. Desliguei. Bloqueei. Tocou de novo. E de novo. E de novo. 5 vezes, 10 vezes, 15, 20. Números diferentes. Sempre a mesma voz. Até que arranquei a bateria do aparelho e o joguei longe contra a parede. Ele se partiu. Pedaços de plástico e vidro espalhados pelo chão. Passei aquela noite trancada no quarto, todas as luzes acesas, faca de cozinha na mão, tentando não dormir. Mas o corpo tem seus limites. O sono veio, e com ele o sonho. Eu estava de volta à igreja, mas desta vez a igreja estava viva. As velas estavam acesas, centenas delas, derretendo-se lentamente, a cera escorrendo como sangue pelas laterais. O altar brilhava, não com luz própria, mas com um brilho que vinha de baixo, como se houvesse fogo sob o mármore. E ao meu redor, figuras encapuzadas formavam um círculo perfeito. Todas seguravam cruzes idênticas à que eu havia encontrado. E todas sussurravam meu nome, em coro. Clara, Clara, Clara. A voz se multiplicava, se sobrepunha, criando camadas de som que doíam nos ouvidos. Uma delas se aproximou, passos lentos, deliberados. Levantou o capuz. Era minha avó, mas não era. O rosto era o dela, mas os olhos eram vazios, negros, profundos, como poços sem fundo. E quando ela abriu a boca, não foi sua voz que saiu. Foi aquela outra, a voz que me chamava. Você veio. Como todas vieram. O pacto não se quebra, ele se transfere. De sangue para sangue, de nome para nome. Sua avó tentou proteger você, tentou esconder, mas não se esconde de algo que está tatuado na alma. Tentei recuar, não conseguia me mover. Minhas pernas estavam presas, olhei para baixo, raízes, saindo do chão, enroladas nos meus tornozelos, subindo pelas minhas pernas, apertando. Eu gritei. As figuras encapuzadas se aproximaram. Todas levantaram os capuzes. Todos os rostos eram o meu, em diferentes idades, diferentes expressões, mas todos tinham os mesmos olhos vazios. Acordei suando. O quarto estava escuro. Todas as luzes tinham apagado, e na janela do lado de fora havia uma figura, parada, imóvel, olhando para dentro. Gritei. A figura não se moveu. Levantei-me, trêmula, acendi a luz do abajur. A lâmpada piscou 3 vezes antes de se estabilizar. A figura continuava lá, mas quando meus olhos se ajustaram à luz, percebi. Não era uma pessoa, era um espantalho. Alguém tinha colocado um espantalho no jardim, vestido com roupas velhas, farrapos escuros que balançavam com o vento. E na cabeça, onde deveria haver um rosto de tecido, havia uma máscara, branca, lisa, sem traços, apenas 2 buracos negros onde deveriam estar os olhos. E a máscara estava virada na minha direção, diretamente para mim. Fiquei parada, observando. A figura não se mexia, mas eu tinha a sensação de que estava me observando também, de que por trás daqueles buracos negros havia algo consciente, algo que esperava. Fechei a cortina, sentei-me na cama, tremendo. Contei até 100, respirei, abri a cortina novamente. O espantalho não estava mais lá. Desci correndo, abri a porta da frente.
O jardim estava vazio, apenas a grama alta balançando com o vento. Nenhum sinal de que algo tivesse estado ali, mas no chão, bem em frente à janela do meu quarto, havia marcas, 2 depressões circulares. Como se algo pesado tivesse ficado parado ali por um longo tempo. Voltei para dentro, tranquei a porta, todas as portas, todas as janelas. Verifiquei 2 vezes. 3 vezes. Então fui até a sala e peguei o diário da minha avó. Reli cada página, devagar, procurando respostas. Encontrei anotações que não tinha visto antes, escritas nas margens, em letra minúscula, quase invisível. Ela veio pela primeira vez quando eu tinha 12 anos. Ouvi meu nome vindo do poço. Não respondi. Minha mãe me ensinou, mas ela voltou. Sempre volta. Virei mais páginas, outra anotação. Não é uma maldição, é um contrato, assinado há séculos. Não sei quem assinou, não sei o que foi prometido, mas sei que cada geração paga. E Clara será a próxima. A menos que eu encontre uma forma de quebrar o ciclo. Minha respiração acelerou. Continuei lendo. Mais páginas, mais anotações, até encontrar uma entrada completa, datada de 1957. Minha mãe me contou sobre o pacto quando eu tinha 17 anos. Disse que nossa família foi amaldiçoada no século XVIII. Um ancestral nosso, uma mulher chamada Beatriz Alvarenga, fez um acordo. Ela estava desesperada, grávida, abandonada, sem dinheiro, sem comida, prestes a morrer. Então ela foi até a igreja velha, a que ainda não tinha nome, e fez uma oferenda, não a Deus, mas ao que habitava sob o altar. Prometeu a vida de todas as suas descendentes mulheres, em troca de sobrevivência. E o acordo foi aceito. Ela viveu, teve a filha cresceu, teve suas próprias filhas, e a cada geração uma é escolhida, marcada, chamada. E quando responde na 7ª vez, ela se torna parte do pacto, parte da oferenda eterna. Tentei esconder Clara, tentei proteger, mudei de cidade, mudei nossos nomes, mas não se pode esconder de algo que está escrito no sangue. A igreja sabe, ela sempre sabe. Rasguei a página, minhas mãos tremiam. Joguei no fogo da lareira. Assisti as palavras se retorcerem, ficarem pretas, virarem cinzas. Mas isso não mudou nada, porque as palavras já estavam dentro de mim. Já tinham sido lidas, já faziam parte da minha realidade. O 4º dia chegou. Acordei com o som de batidas na porta. Alguém batendo, devagar, ritmado. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Pausa. Desci. Olhei pelo olho mágico. Não havia ninguém. Abri a porta devagar. Apenas o vento. E no chão, uma caixa, pequena, de madeira escura, sem rótulo, sem remetente. Peguei a caixa, fechei a porta, levei para a cozinha. Coloquei sobre a mesa, respirei fundo. Abri. Dentro havia 7 objetos. Pequenas figuras de cera, todas representando uma mulher, todas com o mesmo rosto, o meu, em diferentes poses, diferentes expressões. E cada uma tinha um alfinete cravado no peito. 6 delas tinham alfinetes de prata. A 7ª tinha um alfinete de ouro. Peguei a última figura, virei-a. No verso, escrito em tinta vermelha, uma única palavra: amanhã. Deixei a figura cair. Ela bateu na mesa e rolou até cair no chão. Quando tocou o chão, ouvi meu nome, vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Das paredes, do teto, de dentro do meu próprio peito. Clara, 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 Clara. 6 vezes. A 6ª chamada. Fechei os ouvidos, gritei, mas a voz continuava. Não estava vindo de fora. Estava vindo de dentro, de algum lugar profundo, de algum lugar que eu não conseguia alcançar. E então, tão repentinamente quanto começou, parou. Silêncio absoluto. Hoje é dia 14 de outubro. Amanhã é o dia marcado na cruz. Ouvi meu nome 6 vezes até agora. A última foi há 3 horas, vinda do porão. Não desci. Não vou descer, porque sei o que vai acontecer se eu descer. Sei o que acontece quando você responde. Estou escrevendo isso porque preciso que alguém saiba. Se você está lendo, é porque algo aconteceu comigo. Ou
porque você é a próxima. Não sei mais. Não sei o que é real e o que é projeção do medo. Mas sei que amanhã, quando o sol se pôr, vou voltar para a igreja de Santa Perpétua, porque a carta deixou claro: não há fuga, não há forma de quebrar o pacto. Há apenas escolha, responder ou não responder, e eu já sei qual será a minha resposta. Porque essa noite, quando ouvi meu nome pela 6ª vez, algo mudou. A voz não era mais externa, não era mais aquela coisa filtrada e metálica. Era clara, familiar, dolorosamente familiar. Reconheci a voz. Era a minha. E quando realmente ouvi, percebi algo que me fez gelar até os ossos. Não era minha voz me chamando do porão. Era minha voz me respondendo, como se uma parte de mim já estivesse lá embaixo, esperando, como se a 7ª vez já tivesse acontecido. E eu só estivesse alcançando o momento. O relógio na parede marca 23 horas e 47 minutos. Em 13 minutos será 15 de outubro. O dia marcado. Estou sentada na sala. Todas as luzes acesas, todas as portas trancadas. Mas sei que isso não vai adiantar, porque a porta que importa não é física, é a que está dentro de mim, e ela já está aberta. Peguei o diário novamente. Folheei com desespero. Tinha que haver algo. Alguma informação que eu tivesse perdido, alguma pista sobre como quebrar isso. E então encontrei uma página que estava colada. Não percebi antes. Usei a faca para separá-la com cuidado. A cola era antiga, marrom, quebradiça. A página se abriu revelando uma entrada escondida, sem data, apenas texto. Se você está lendo isto, Clara, é porque eu falhei. Falhei em proteger você como minha mãe. Falhou em me proteger. O pacto é antigo, mais antigo do que qualquer igreja, mais antigo do que qualquer Deus que conhecemos. Beatriz não fez um acordo com o diabo. Ela fez um acordo com algo anterior, algo que existia antes mesmo do conceito de bem e mal, algo que habita nos espaços vazios entre a fé e o medo. A igreja de Santa Perpétua não foi construída para adoração. Foi construída para contenção. Os 3 padres que enlouqueceram, não enlouqueceram por acaso. Eles tentaram exorcizar o que vivia sob o altar. E o que vive lá não pode ser exorcizado, porque não é demoníaco, é primordial. Tentei tudo. Rezei, consultei pessoas, queimei as relíquias da família, mudei nosso sobrenome 3 vezes, mas nada funciona. Porque o pacto não está escrito em papel, está escrito em você, nas suas células, no seu sangue. Há apenas uma forma de quebrar o ciclo, mas o preço é alto demais. Você precisa ir até a igreja, precisa descer até o que está sob o altar, e precisa oferecer algo em troca da sua liberdade, não sua vida. Sua vida já pertence ao pacto. Você precisa oferecer sua identidade, seu nome, sua memória. Tudo que faz você ser você. E então, talvez, apenas talvez, o que está lá embaixo aceite a troca. E você seja livre. Mas não será mais Clara. Será apenas um corpo vazio. Uma casca. Perdoe-me por não ter sido forte o suficiente para fazer isso por você. Minha visão ficou embaçada. Lágrimas, raiva, medo, tudo misturado. Ela sabia. Minha avó sempre soube, e mesmo assim não fez nada. Porque o preço era alto demais, porque desistir de quem você é, de todas as suas memórias, de tudo que te define, é o mesmo que morrer. Talvez pior. Ouço passos no andar de cima, lentos, pesados, vindo do quarto da minha avó. Cada passo ressoa como um tambor, como uma contagem regressiva. E então, a voz, Clara, a 7ª vez. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez a voz não vem de fora. Vem de dentro do meu próprio peito, como se algo tivesse se alojado ali, como se eu estivesse grávida de uma presença. Sinto meu coração bater de forma irregular. Sinto algo se movendo sob minha pele. Olho para minhas mãos. Há sombras sob a superfície. Sombras que se movem independentemente da luz. Levanto-me. As pernas tremem. Subo as escadas. Não por escolha, mas porque meu corpo se move sozinho, como se fosse puxado por fios invisíveis. Chego ao quarto da minha avó. A porta está aberta.
Não estava antes, tenho certeza. A cruz de madeira está no centro da cama, em pé, sozinha, desafiando a gravidade. Pego a cruz. Ela queima, mas não solto, porque agora sei o que preciso fazer. Leio novamente a data gravada, 15 de outubro de 2024. Hoje, olho para o relógio no corredor. 00:01. O dia chegou. Desço as escadas, pego as chaves do carro, saio da casa. O ar lá fora está diferente, mais denso, como se tivesse substância, como se eu estivesse me movendo através de algo espesso e invisível. Entro no carro. Ligo o motor, dirijo. A estrada até a igreja está diferente também. As árvores parecem mais próximas. Os galhos se estendem sobre a estrada como dedos retorcidos. O céu está sem estrelas, sem lua, apenas uma escuridão absoluta pressionando de cima. Os faróis do carro iluminam apenas alguns metros à frente. Além disso, só vazio. Estaciono no mesmo lugar de antes. Desço. A igreja está iluminada. Não com luzes elétricas, mas com aquele mesmo brilho do meu sonho, um brilho que vem de dentro, como se as pedras estivessem incandescentes. A porta está aberta, totalmente aberta, esperando. Entro. O interior não é mais o mesmo. Os bancos desapareceram. O chão está limpo, polido, e no centro, onde antes estava o altar, há agora uma abertura, um buraco perfeitamente circular. E desse buraco vem o brilho e sons, sussurros, centenas deles, talvez milhares. Vozes de mulheres, todas dizendo o mesmo nome. O meu. Aproximo-me da beirada, olho para baixo. Há degraus, esculpidos na própria rocha, descendo em espiral, descendo para uma profundidade que não deveria existir, porque a igreja está no topo de um morro. Não deveria haver nada embaixo, além de mais terra. Mas há algo lá embaixo. Algo que pulsa, algo que respira. Começo a descer. Os degraus são regulares, perfeitos, como se tivessem sido medidos por algo obsessivo. Cada um tem exatamente a mesma altura, a mesma profundidade, como se quem os construiu tivesse uma necessidade compulsiva por simetria. A cada passo que dou, a temperatura cai. Primeiro, levemente. Depois, drasticamente. Minha respiração se torna visível. Pequenas nuvens de vapor que se dissipam lentamente. Tento contar os degraus. Perco a conta depois de 143. Ou foram 144. Não tenho mais certeza. As paredes ao redor são lisas, negras, como obsidiana polida, e refletem. Mas não refletem minha imagem. Refletem outras mulheres, dezenas delas, centenas, todas descendo as mesmas escadas, todas com o mesmo rosto, o meu rosto, mas em diferentes épocas. Reconheço roupas de séculos passados, vestidos longos, espartilhos, tecidos que não existem mais, todas indo para o mesmo lugar, todas com a mesma expressão, medo misturado com resignação, como se soubessem que não havia volta. Toco a parede, está gelada, mas não é apenas frio, é ausência. Ausência de calor, ausência de vida, ausência de esperança. Retiro a mão rapidamente, sinto algo grudento nos dedos, olho. Não há nada, mas a sensação permanece, como se a parede tivesse deixado uma marca invisível. Continuo descendo. Meus passos ecoam, mas o eco vem antes do passo. Ouço o som, e então meu pé toca o degrau, como se o tempo estivesse ligeiramente desincronizado, como se eu estivesse alguns segundos atrasada em relação à realidade, ou alguns segundos adiantada. Não sei mais. Penso em voltar, olho para cima. A entrada não está mais visível, apenas escuridão. Escuridão que parece sólida, que parece ter peso, que pressiona de cima. Não há volta, nunca houve, sempre foi apenas descida. Desço por minutos, talvez horas. Perco a noção do tempo, até que finalmente chego ao fim. Uma câmara, circular, enorme, as paredes cobertas com símbolos. Os mesmos símbolos da cera, círculos atravessados por linhas, milhares deles. E no centro da câmara, uma estrutura. Não é bem um altar, é mais como um trono,
feito de ossos, ossos humanos, fêmures formando as pernas, costelas formando o encosto, crânios decorando os braços, e sentada no trono, uma figura. Ela é alta, mais alta do que qualquer humano. A pele é pálida, translúcida. Posso ver as veias embaixo, azuis, pulsando. Os olhos são completamente negros, sem íris, sem branco. Apenas vazio profundo, e quando ela sorri, vejo dentes, muitos dentes, mais do que deveria caber em uma boca, todos afiados, todos perfeitos. Clara, a voz sai dela, mas também sai das paredes, do chão, do teto, do ar, de todo lugar, como se a câmara inteira fosse sua boca, como se cada pedra tivesse uma língua, como se o próprio espaço pudesse falar. Você veio, finalmente. Esperei tanto tempo. Tantas gerações, cada uma me alimentando, cada uma se tornando parte de mim. Sua tataravó, sua bisavó, sua avó, todas estão aqui, dentro de mim. E agora é sua vez, a última da linhagem, a que vai completar o ciclo, a que vai selar o pacto eternamente. Dou um passo para trás, meu pé escorrega em algo úmido, olho para baixo. O chão está coberto por um líquido escuro, espesso, como óleo. Mas não é óleo, é algo orgânico, algo que se move sozinho, que forma padrões, que desenha símbolos que se dissolvem e se reformam continuamente. Tento me afastar, mas o líquido gruda nos meus sapatos. Puxa, como se tivesse vontade própria. Meu corpo treme, cada músculo está tenso, pronto para correr. Mas para onde? Olho para trás. A escada por onde desci não está mais lá, apenas parede, parede lisa, sem saída, nunca houve saída, sempre foi uma armadilha, um caminho de ida única. Quero gritar, quero chorar, mas não consigo, porque parte de mim quer ficar, parte de mim sempre quis estar aqui, parte de mim reconhece este lugar, como se já tivesse estado aqui antes, em outra vida, ou em um sonho recorrente que nunca consegui lembrar completamente ao acordar. A figura se levanta, os ossos do trono rangem. Ela caminha em minha direção, cada passo ressoa, cada passo faz a câmara tremer. Ela para na minha frente, estende a mão tem 6 dedos, todos longos, terminando em unhas negras e afiadas. Você pode escolher, pode responder e se tornar parte de mim, ou pode fazer a troca. Sua identidade pela liberdade. Mas saiba, a liberdade sem identidade não é liberdade. É inexistência, é ser nada. Escolha. Olho para a mão estendida. Olho para a cruz que ainda seguro. A cruz está quente, queimando. Mas não sinto mais dor, apenas clareza, porque agora entendo. O pacto não pode ser quebrado, mas pode ser transformado. Ergo a cruz. A figura recua. Os olhos negros se estreitam. Por um momento vejo algo neles. Medo. Ela tem medo. Não de mim, mas do que estou prestes a fazer. Aproximo a cruz do meu próprio peito. Sinto a ponta afiada pressionando contra minha pele. O tecido da blusa oferece resistência mínima. Sinto a madeira tocando minha pele. Gelada, mas ao mesmo tempo queimando. Respiro fundo. O ar entra nos pulmões, mas não parece trazer oxigênio. Apenas peso, apenas escuridão líquida. Se minha identidade é o preço, então eu pago. Mas não da forma que você quer. Não me tornando parte de você, mas me libertando completamente. De tudo, do medo, da memória, do nome, de Clara, de tudo que me define, de tudo que me prende, de tudo que me faz ser eu. Pressiono a cruz contra o peito. A ponta perfura a pele. Deveria haver dor, deveria haver sangue, mas não há nada disso. Apenas uma sensação de esvaziamento, como se algo estivesse sendo drenado de mim, como se estivessem tirando água de um poço, lentamente, inexoravelmente, sem possibilidade de parar. Memórias começam a sair. Vejo minha infância passando diante dos olhos. Não de forma nostálgica, mas de forma clínica, como assistir um filme de outra pessoa. Vejo a menina que fui, correndo no jardim, rindo, chorando, mas não sinto conexão. Vejo minha adolescência, os medos, as inseguranças, os primeiros amores, tudo se dissolvendo, como fumaça,
como névoa matinal queimada pelo sol. Vejo minha vida adulta, as escolhas, os arrependimentos, as pequenas vitórias, tudo se desfazendo, pixel por pixel, memória por memória. Vejo o rosto da minha avó se apagando. Primeiro as rugas desaparecem, depois os olhos, depois a boca, até sobrar apenas um borrão. Depois nem isso. Vejo meu próprio nome se desmanchando, letra por letra, C, L, A, R. Cada letra vira cinza, depois branca, depois transparente, até não sobrar nada, nem eco, nem rastro, nem sombra. A figura grita, um som que não é humano, não é animal, não é nada que deveria existir. Um som que faz as paredes racharem, fissuras aparecem na obsidiana, linhas finas se espalhando como veias, como raízes. A própria câmara está se desfazendo. Ela tenta me agarrar. Estende as mãos, todos os 6 dedos se esticando, alongando-se de formas impossíveis. Mas suas mãos passam através de mim, porque eu não estou mais realmente aqui. Estou me dissolvendo, me tornando menos, me tornando nada, me tornando ausência pura. E nessa ausência, nesse vazio absoluto, encontro algo inesperado. Encontro paz. Não a paz de quem resolveu um problema, mas a paz de quem finalmente parou de lutar. A paz de quem se rendeu completamente. A paz do nada. Acordo. Não sei onde estou. Não sei quem sou. Olho ao redor. Estou deitada no chão de uma igreja abandonada. A luz entrando pelos vitrais quebrados. É manhã. Me levanto. Meu corpo dói, mas é uma dor distante, como se pertencesse a outra pessoa. Saio da igreja. Há um carro estacionado ali perto. As chaves estão no meu bolso. Entro. No banco do passageiro há uma bolsa. Abro. Dentro, documentos. Um nome, Clara Mendes Alvarenga. Uma foto. É meu rosto. Mas não me reconheço. Não reconheço esse nome. Não reconheço essa vida. Ligo o carro. Dirijo. Não sei para onde. Apenas dirijo. A estrada se desenrola à minha frente. Vazia. Silenciosa. E pela primeira vez, não ouço meu nome. Não ouço nada. Apenas o som do motor, apenas o vento. E isso é suficiente, porque Clara Mendes Alvarenga morreu naquela igreja. O pacto está quebrado, mas o preço foi pago. E agora sou apenas uma mulher sem nome, sem passado, sem futuro, apenas presente, apenas movimento, apenas existência pura. E talvez isso seja a verdadeira liberdade, ou talvez seja apenas outra forma de prisão. Não sei, e nunca saberei. Eu nunca deveria ter tocado naquela pedra. Sei disso agora, enquanto escrevo estas linhas com as mãos tremendo, com a certeza de que alguém precisa saber o que encontrei antes que seja tarde demais, antes que eu desapareça completamente. Porque algo dentro daquela igreja não quer que eu conte. Posso sentir sua presença agora, mesmo aqui, no meu apartamento trancado, observando cada palavra que registro. Mas vou contar assim mesmo. Alguém precisa entender que existem lugares que nunca deveriam ser encontrados, portas que nunca deveriam ser abertas, e segredos que a própria pedra guarda há séculos por uma razão. Tudo começou em agosto de 2024, quando aceitei documentar a restauração da igreja de São Sebastião do Vale, uma construção gótica do século XIV, esquecida nas montanhas do norte de Portugal. Sou fotógrafo de patrimônio histórico. Meu trabalho é registrar cada detalhe de edifícios antigos, antes que reformas os transformem em versões sanitizadas de si mesmos. É um trabalho solitário, que exige paciência e olhar atento, perfeito para alguém como eu, que sempre preferiu a companhia do silêncio. A igreja estava abandonada havia mais de 60 anos. A última missa celebrada ali foi em 1963, pouco antes de o vilarejo ao redor ser evacuado por causa de deslizamentos. As pessoas simplesmente partiram, deixando tudo para trás: casas, memórias, fé. A vegetação tomou conta das ruas, as portas apodreceram, os telhados desabaram. Mas a igreja permaneceu de pé, teimosa, como se recusasse a morrer com o resto.
Cheguei numa tarde de céu baixo, carregado de nuvens cinzentas que pareciam pressionar a terra. O ar tinha aquele cheiro de chuva iminente, misturado com mofo e madeira podre. A estrada de terra que levava até a igreja estava coberta de folhas úmidas, e meus passos faziam um som pastoso, quase obsceno naquele silêncio absoluto. Não havia pássaros, nem insetos, só o vento arrastando folhas mortas contra os muros de pedra. A igreja erguia-se no centro do que antes era a praça principal. Sua torre sineira inclinava-se levemente para a esquerda, como se estivesse cansada de sustentar o próprio peso. As janelas góticas, estreitas e pontiagudas, eram buracos negros na fachada de pedra coberta de musgo. A porta principal, de madeira escura e ferrada, estava entreaberta. Alguém da equipe de restauração tinha estado ali antes de mim, quebrando cadeados, avaliando danos estruturais. Mas naquele momento eu estava sozinho. Empurrei a porta. Ela gemeu nos gonzos enferrujados, um som longo e lamentoso que ecoou pelo interior vazio. O cheiro que me atingiu foi sufocante. Mofo denso, madeira apodrecida, algo adocicado e pútrido que eu não conseguia identificar. Acendi minha lanterna e o feixe de luz cortou a escuridão, revelando o interior destruído. Os bancos de madeira estavam cobertos de pó e excrementos de morcegos. O altar, ao fundo, estava partido ao meio, como se algo muito pesado tivesse caído sobre ele. Vitrais quebrados deixavam entrar uma luz suja, filtrada, que não iluminava nada de verdade. As paredes laterais eram decoradas com afrescos desbotados, figuras santas com rostos apagados pelo tempo, gestos congelados em orações que ninguém mais ouvia. Tirei as primeiras fotos. O clique da câmera soava alto demais, invasivo, como se estivesse perturbando algo que deveria continuar dormindo. Passei horas documentando cada canto. A sacristia, onde vestes sagradas apodreciam em armários de madeira carcomida. O batistério, com sua pia de pedra rachada, ainda contendo água escura e estagnada. A cripta, acessível por uma escada estreita que descia para a escuridão úmida e fria, onde sarcófagos de pedra abrigavam ossos esquecidos. Trabalhei metodicamente, profissionalmente, até que o sol começou a se pôr. E percebi que precisava ir embora antes que a escuridão total tornasse impossível encontrar o caminho de volta. Foi quando voltei ao altar que notei. Uma das lajes de pedra do chão, bem ao lado do altar quebrado, estava ligeiramente desalinhada. Não muito, talvez 2 ou 3 centímetros deslocada em relação às outras, mas o suficiente para que meu olhar treinado percebesse. Ajoelhei-me e passei os dedos pela fenda. Havia uma corrente de ar frio subindo dali. Não era vento normal. Era gelado demais, úmido demais, e carregava um odor estranho, como terra molhada misturada com incenso muito antigo. Deveria ter ido embora naquele momento. Mas fotógrafos de patrimônio são curiosos por natureza. Querem ver o que está escondido, revelar o que foi esquecido. Peguei minha lanterna e iluminei a fenda. Havia espaço vazio abaixo, muito espaço. Apoiei as mãos na laje e empurrei. Ela se moveu com uma facilidade surpreendente, deslizando para o lado com um raspar grave de pedra sobre pedra. O som reverberou pela igreja inteira, como um suspiro profundo vindo das entranhas do edifício. Abaixo havia degraus. Degraus de pedra que desciam em espiral para uma escuridão absoluta. Não eram parte da cripta que eu já tinha visitado. Era outra coisa, algo mais profundo, mais antigo. Iluminei os primeiros degraus. Estavam limpos. Não havia pó, não havia teias de aranha, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. Mas isso era impossível. A igreja estava abandonada havia décadas. Desci. Cada degrau era estreito e irregular, escavado diretamente na rocha viva. As paredes ao redor eram ásperas, sem acabamento, gotejando umidade. A temperatura caía a cada passo. Minha respiração formava nuvens de vapor. Contei 27 degraus antes de alcançar o fundo. Ali, um corredor se estendia à frente, tão estreito que eu precisaria caminhar de lado para passar. As paredes eram cobertas de inscrições.
Não era latim, não era português antigo. Eram símbolos que eu nunca tinha visto, entalhados profundamente na pedra, formando padrões que pareciam se repetir, como se fossem algum tipo de aviso ou proteção. Minha lanterna começou a piscar. Bati nela com a palma da mão. A luz se estabilizou, mas agora parecia mais fraca, como se a própria escuridão daquele lugar estivesse consumindo a luminosidade. Avancei pelo corredor. Meus ombros roçavam as paredes úmidas. Podia sentir as inscrições sob meus dedos, ásperas, frias, vibrando com uma energia estranha que subia pelos meus braços e fazia meu coração acelerar. O corredor terminava numa câmara circular. Era pequena, talvez 4 metros de diâmetro, com teto abobadado tão baixo que eu precisava curvar ligeiramente a cabeça. No centro havia uma estrutura de pedra que se assemelhava a um altar, mas era diferente de qualquer coisa que eu tinha visto em igrejas. Era feito de um tipo de pedra escura, quase preta, polida a ponto de refletir a luz da lanterna como se fosse líquida. Sobre o altar havia um objeto coberto por um pano vermelho escuro, tão antigo que parecia estar se desintegrando. Ao redor da câmara, as paredes eram cobertas de afrescos, mas estes não retratavam santos ou anjos. Mostravam figuras humanas em posições contorcidas, rostos gritando em agonia silenciosa, mãos estendidas para algo no centro de todas as imagens. E no centro sempre havia a mesma coisa, uma porta. Uma porta sem maçaneta, sem dobradiças visíveis, apenas um retângulo negro flutuando no meio do nada. Aproximei-me do altar. Minha mão tremeu quando estendi os dedos para tocar o pano vermelho. Estava gelado. Tão frio que queimava. Puxei o tecido. Ele se desfez em pó entre meus dedos, revelando o que estava embaixo. Era uma caixa, ou algo parecido com uma caixa. Tinha o formato aproximado, mas era feita daquela mesma pedra negra sem emendas visíveis, como se tivesse sido esculpida de um único bloco. E no topo havia um símbolo entalhado. O mesmo símbolo que se repetia nas inscrições do corredor. Parecia um olho, ou uma boca, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Quando meus dedos tocaram a superfície da caixa, tudo mudou. A temperatura despencou instantaneamente. Meu hálito congelou no ar. A luz da lanterna apagou. Não piscou. Simplesmente morreu. E na escuridão absoluta que se seguiu, ouvi passos. Não vinham de cima da igreja. Vinham de dentro da câmara. De algum lugar impossível. Passos lentos, arrastados, como se algo muito pesado estivesse se movendo pela pedra. E então, respiração, rouca, úmida, perto demais, logo atrás de mim. Girei, cambaleando, arrancando meu celular do bolso e acendendo a lanterna do aparelho. A luz branca e dura cortou a escuridão. Não havia nada. A câmara estava vazia. Apenas eu, o altar e as paredes cobertas de pinturas horríveis. Mas os passos continuavam. E agora percebi que não eram passos. Era algo sendo arrastado. Metal raspando em pedra. Correntes. E então vi a porta. Não estava na parede quando entrei. Tenho certeza absoluta disso. Mas agora havia uma porta no fundo da câmara, exatamente como as pinturas mostravam. Um retângulo perfeitamente negro, tão escuro que a luz do celular não conseguia penetrá-lo. Não refletia nada. Era como um buraco na realidade, uma ausência de tudo. Deveria ter corrido, subido os degraus, saído daquela igreja e nunca mais voltado. Mas algo me puxava em direção àquela porta. Não era curiosidade. Era algo mais primitivo, como se uma parte de mim reconhecesse aquilo. Como se eu sempre soubesse que aquela porta existia, esperando por mim especificamente. Dei um passo à frente, depois outro. Minha mão se estendeu sozinha, como se fosse controlada por outra vontade. Meus dedos tocaram a superfície negra, e não era sólida, era fria, viscosa. E minha mão afundou nela como se fosse água espessa, oleosa. Senti algo do outro lado. Algo agarrou meu pulso. Dedos, muitos dedos. Finos, gelados, fortes demais.
puxaram. Gritei e me joguei para trás, arrancando minha mão daquela escuridão líquida. Caí de costas no chão de pedra, batendo a cabeça com força suficiente para ver estrelas. Quando minha visão clareou, a porta tinha desaparecido. A parede estava lisa novamente, coberta apenas pelos afrescos antigos. Mas minha mão direita estava diferente. Os dedos estavam marcados com manchas escuras, como queimaduras, formando padrões que eu reconheci. Eram os mesmos símbolos entalhados nas paredes do corredor e estavam se movendo lentamente, rastejando pela minha pele como se estivessem vivos. Corri, tropecei no altar, subi os degraus aos tropeços, bati contra as paredes do corredor estreito, rasguei a pele dos ombros na pedra áspera. Não me importei, só queria sair. Alcancei a igreja, atravessei correndo entre os bancos destruídos, empurrei a porta pesada e saí para o ar livre. Já era noite fechada. Não deveria ser. Tinha descido àquela câmara no final da tarde. Tinha passado talvez 20 minutos lá embaixo. Meia hora no máximo. Mas agora era noite profunda, sem lua, sem estrelas, apenas escuridão espessa pressionando de todos os lados. Corri para meu carro, entrei, tranquei as portas, liguei o motor e acelerei pela estrada de terra sem olhar para trás. Só quando as luzes da cidade apareceram no horizonte, consegui respirar normalmente. Olhei para minha mão direita. As marcas ainda estavam lá, escuras, pulsantes, quentes ao toque. Voltei para meu apartamento. Tomei banho tão quente que minha pele ficou vermelha. Esfregue a mão com força, tentando remover as marcas. Não saíram, apenas se espalharam. Agora subiam pelo meu pulso, serpenteando pelo antebraço em padrões cada vez mais complexos. Tentei procurar informações sobre a igreja de São Sebastião do Vale, sobre sua história, sobre o que poderia estar escondido sob o altar. Encontrei muito pouco. A igreja foi construída em 1342 por uma ordem de monges que não existe mais nos registros oficiais. Não há documentação sobre quem eram ou o que faziam. A construção foi financiada por um nobre local cujo nome foi apagado de todos os documentos. Literalmente apagado, raspado, como se alguém tivesse tentado eliminar qualquer traço de sua existência. Há apenas uma menção em um manuscrito do século XV, preservado na Biblioteca de Coimbra. Fala sobre uma igreja no vale que era usada para conter o que não deve atravessar. Nada mais. Nenhum detalhe, nenhuma explicação. As marcas continuam se espalhando. Agora cobrem meu braço inteiro até o ombro. À noite, elas brilham. Uma luz fraca, esverdeada, que pulsa no ritmo do meu coração. E ouço coisas. Vozes. Não são palavras. São sons que meu cérebro interpreta como vozes. Sussurros urgentes em idiomas que nunca existiram. Dizem meu nome. Ou algo que se parece com o meu nome, mas distorcido, errado. Voltei à igreja 3 dias depois. Não queria, mas as marcas estavam me queimando de dentro para fora. A dor era insuportável, como se meu braço estivesse sendo consumido por ácido invisível. Sabia que a única forma de fazer parar era voltar, terminar o que tinha começado. A laje de pedra ainda estava deslocada. Os degraus ainda desciam para a escuridão, mas agora havia luz lá embaixo, uma luz verde pálida que pulsava suavemente, iluminando o corredor. Desci. As inscrições nas paredes brilhavam com a mesma luz e percebi algo que não tinha notado antes. Não eram símbolos aleatórios, eram instruções, um mapa. Um processo, mostrando como abrir a porta, como atravessar. Na câmara circular, tudo estava como antes, exceto pela porta. Ela estava lá novamente, mas agora estava entreaberta. Apenas uma fresta, e através dela podia ver. Não escuridão, algo pior. Um espaço que não deveria existir. Vasto, infinito, cheio de coisas que se moviam sem forma definida, que respiravam sem pulmões, que observavam sem olhos. E no centro daquele espaço impossível havia algo me esperando. Algo que sabia meu nome verdadeiro. O nome que eu tinha antes de nascer, o nome que terei depois de morrer. Algo que me reconhecia porque éramos a mesma coisa.
Sempre fomos. As marcas no meu braço se incendiaram. A dor explodiu em puro êxtase. E compreendi. A porta não era uma prisão, era um retorno. Um caminho de volta para o lugar de onde todas as coisas vêm e para onde todas as coisas devem retornar. Os monges não construíram aquela igreja para conter algo. Construíram para esconder a porta, para que só os escolhidos a encontrassem. Minha mão se estendeu novamente. Desta vez, nada me segurou. A superfície negra e viscosa se abriu como uma cortina. Do outro lado, aquelas coisas sem forma se aproximaram. Vinhostas, tentáculos, dedos, impossível dizer. Tocaram minha pele marcada e senti paz pela primeira vez na vida. Como voltar para casa depois de estar perdido por tempo demais? Atravessei. Não sei quanto tempo passei lá. Tempo não existe daquele lado. Não da forma como entendemos. Vi coisas, aprendi coisas sobre o que somos realmente, sobre o que a realidade é, sobre as camadas que existem, sobre a superfície que chamamos de mundo. E compreendi por que os monges esconderam a porta, por que apagaram seus nomes, por que nunca voltaram. Quando atravessei de volta, estava diferente. Meu corpo era o mesmo, mas algo essencial tinha mudado. As marcas cobriam agora todo o meu corpo, pulsando sob minha pele como veias de luz. E podia ver portas em todo lugar, em paredes, no ar, entre as sombras, centenas delas, milhares. O mundo inteiro é feito de portas, só não sabemos olhar. Fechei a laje de pedra novamente ao sair. Não para esconder o que havia abaixo, mas porque agora sei que não preciso daquele acesso específico. As portas estão em todo lugar. Uma vez que você aprende a vê-las, nunca mais consegue parar. E uma vez que atravessa, uma parte de você fica lá, para sempre, puxando, chamando, esperando que você volte. Estou escrevendo isto porque sei que não tenho muito tempo. As marcas estão subindo pelo meu pescoço. Logo alcançarão meu rosto, meus olhos. E quando isso acontecer, não serei mais completamente eu. Serei uma porta, uma passagem viva para aquele lugar. E coisas começarão a atravessar através de mim. Já aconteceu uma vez. Ontem à noite, acordei e havia pegadas no chão do meu quarto. Não eram humanas, eram grandes demais, com dedos demais. E levavam até a janela fechada, passavam através dela como se o vidro não existisse, e continuavam pela parede do prédio até desaparecerem no céu escuro. Posso ouvir vozes agora, não as vozes sussurrantes da câmara, outras vozes, reais, alguém batendo na minha porta, chamando meu nome, mas quando olho pelo olho mágico, não vejo ninguém. Apenas aquela escuridão líquida pressionando do outro lado, tentando entrar. A igreja de São Sebastião do Vale ainda está de pé. A equipe de restauração começará o trabalho na próxima semana. Vão encontrar a laje deslocada. Vão descer. Vão ver a câmara. E alguém, inevitavelmente, tocará a caixa de pedra negra. Porque é assim que funciona. A porta escolhe quem encontra. E quem encontra não pode resistir a atravessar. Queria poder avisá-los, dizer para não descerem, para cobrirem tudo com concreto e nunca mais falarem daquele lugar. Mas sei que não adiantaria, porque parte de mim quer que eles encontrem, quer que atravessem, quer que compreendam o que compreendi. Estou olhando para minhas mãos agora. Os símbolos cobrem cada centímetro de pele. Brilham tão intensamente que iluminam o quarto inteiro com aquela luz verde e doente. E posso ver através deles, através da minha própria carne. Vejo ossos, vejo veias, vejo algo mais profundo ainda. Vejo a porta que sempre esteve dentro de mim, esperando ser aberta. A batida na porta ficou mais insistente. Não é mais alguém chamando meu nome. É o som de madeira rachando, de metal se retorcendo, de realidade se rasgando nas costuras. Eles estão vindo. As coisas do outro lado querem entrar. E eu sou a porta. Levanto, caminho até a janela. Lá fora, a cidade dorme. Luzes piscando nos prédios, carros passando pelas ruas, pessoas vivendo vidas normais, inconscientes das camadas que existem sob a superfície de tudo, inconscientes das portas. Por quanto tempo ainda? Logo descobrirão, porque as portas estão se abrindo, em todo lugar. Ao mesmo tempo, coloco a mão no vidro da janela. Os símbolos brilham mais forte.
O vidro começa a derreter sob meu toque, escorrendo como cera, revelando não o ar noturno do lado de fora, mas aquela escuridão líquida familiar. Aquele espaço impossível, aquelas coisas sem forma que agora reconheço como irmãs, como partes de mim que foram separadas há muito tempo. Ouço minha própria voz dizendo palavras que não reconheço. Minha boca se move sozinha. Minha língua forma sons que não deveriam ser possíveis para gargantas humanas. E as coisas do outro lado respondem, em coro, em êxtase, em fome. A última coisa que escrevo, antes que os símbolos cubram meus olhos e eu pare de ver este mundo da forma como costumava ver, é um aviso. Ou talvez um convite, já não sei mais a diferença. Se você encontrar uma igreja abandonada, se houver uma laje deslocada, se os degraus descerem para a escuridão, se no fundo houver uma porta que não deveria existir, não atravesse. Ou atravesse, no final, não importa, porque se a porta escolheu você, já é tarde demais. Você já atravessou, só não sabe ainda. E se um dia você acordar com marcas estranhas na pele, símbolos que parecem se mover quando você não está olhando diretamente, saiba que eles estão lhe chamando de volta, para casa, para o lugar antes do lugar, para a escuridão que existia antes da primeira luz. Eu vou agora. A porta está completamente aberta, e do outro lado, algo espera com paciência infinita. Algo que sempre esteve lá. Algo que sou eu, que sempre fui. Desde antes de nascer, desde antes do tempo. As marcas cobrem tudo agora. Eu sou a porta. E a porta está aberta.